Olá, amados, a paz do Senhor, sejam bem-vindos a este canal. E hoje nós adotamos, sob a inspiração do Consolador, um novo tema para nossas meditações e entendimento da verdade que liberta, à luz do Consolador dos tempos do fim, que veio para isto, para dissipar todas as confusões que reinaria, que graçaria o mundo nesses tempos do fim. E hoje nós tomamos por tema um tema muito falado lá do Gênesis, do que se trata da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, falando isto em espírito e verdade, à luz do Consolador. Então, lá no capítulo 2, versículos 15 a 17, o texto sagrado diz o seguinte: E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque o dia em que dela comeres, certamente morrerás. Amados, quando se fala desta árvore aqui, nós podemos já voltar a nossa visão, continuar com a nossa visão para o nosso interior. Porque o jardim de delícias, o jardim do Éden, criado por Deus, está dentro de nós, no nosso centro, no nosso uno, onde jorra água em abundância, o nosso jardim do Éden. Então lá sim, nesse jardim do Éden, diversas árvores plantadas ali, à beira dos ribeiros que correm dia e noite, aqueles 4 rios que tem, que esgalha do primeiro rio, do rio principal que nasce do Éden. Esta árvore, meus amados, é o próprio homem, é o Adão. Porque o homem, se os senhores observarem o ser humano, nós somos uma árvore inversa. Em relação às árvores da fauna, da natureza, da flora, nós somos uma árvore inversa, onde os nossos cabelos, eles simbolizam as raízes fincadas no cosmo. E abaixo, os nossos braços, nossas pernas, os galhos desta árvore. E esta árvore, ela dá frutos e frutos em abundância. Mas o Senhor Deus disse assim: de todas as árvores plantadas nesse jardim, você poderá comer livremente. Mas não comeis da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se você comer desses frutos, certamente você morrerá. Mas como assim? Das árvores? Porque, meus amados, nós temos 5 sentidos, que nada mais são do que árvores. Nós temos o tato, nós temos o olfato, nós temos o paladar, nós temos a visão e nós temos a audição. Isso tudo são árvores que geram frutos e que são nos oferecidos para comer. Temos que estar atentos a esses frutos para não comermos dos frutos envenenados da árvore do conhecimento do bem e do mal.
E também, nesse mesmo jardim do Éden, tem árvores diferentes disso, dessas que estão dentro de nós. A árvore sua, a árvore do outro, eu posso comer livremente, como de uma boa pregação que os meus olhos contemplam, meus ouvidos também contemplam, e aquilo encontra sinergia no nosso espírito, eu posso alimentar disso livremente. Eu gostando dos frutos e eu comendo e gostando do fruto, eu posso comer livremente e isso não me causará nenhuma morte. Os meus olhos podem contemplar coisas maravilhosas e eu posso comer desses frutos e isso não me causará morte. Os meus ouvidos ouvindo coisas gostosas de ouvir, e também pode ouvir coisas que não são boas, como os olhos podem ver coisas que não são boas, mas eu tenho que selecionar disso aí, mas eu posso comer livremente deles, desde que eu vigie. Esses frutos que vêm dessas árvores, das árvores plantadas ao longo do jardim, eu posso comer livremente. Mas o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, que em mim está, que eu produzir, eu não posso comer, porque se eu comer dele, certamente eu morrerei. Isto, meus amados, eu posso exemplificar como a execução de uma tarefa, principalmente no mundo espiritual. Realizar uma tarefa bem sucedida, e no final ela chegar com um resultado satisfatório, e alguém vir e te oferecer um elogio, te fizer um elogio, esse alimento aí você deve rechaçar, porque você nunca deve dizer, eu queria tanto fazer aquilo, e eu acabei, eu fiz aquilo, eu fiz isso, fiz aquilo. Você está comendo dos frutos da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque isso aguça em você também outros frutos que você vai comendo junto, como o orgulho, a soberba, sabe? Isso são frutos envenenados, porque a obra que você realizou não é sua, mas do Pai que está em você, que está em mim, é quem realiza as obras. Observem bem as mensagens do Cristo Jesus. Ele sempre estava cuidando para não comer dos frutos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Sempre que ele tinha chances de comer desses frutos, ele saía, ele corria para os montes, para orar e rebater o ego, o orgulho, aquilo de nós querermos arvorarmos de famosos, porque fizemos uma obra pelos dons que Deus nos deu. Aquilo que você realiza, é o Pai que está em você, é o Pai que está em mim, é quem realiza. Por isso, no início da obra da nossa fé apostólica, muito foi falado isso. A avó mandava muito explicar, o profeta mandou muito nos resguardar disso aí, dizendo o seguinte: não aceites elogios quando realizardes um trabalho no seu ministério, porque se você aceitar esse elogio, você corre o risco de cair nos encantos do seu orgulho, e aí você vai morrer do seu dom. É esta morte de que Deus fala lá no início para aquele pseudo casal, que na verdade isso tudo está em nós, isso é palavra perpétua, é eterna. Então, toda a tarefa que realizardes, dai graças ao Senhor. Outra vez Jesus nos ensinando a sempre a rebatermos esse inimigo astuto que está em nós, que é o nosso ego. Ele ensinou que todas as vezes que realizardes uma tarefa, tudo o que devias fazer, no final deveis se declarar um servo inútil,
Porque, amados, como dizia o próprio Jesus, ele não cansava de falar: eu não vim para servir. Eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. Por isso ele lavou até os pés dos discípulos. Ele sendo o maior dentre eles ali, ele lavou os pés dos discípulos, nos ensinando a não comermos dos frutos da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque todo aquele que come desses frutos, certamente ele morre dos dons que ele recebeu do Pai. Se é um bom compositor, ele perde a unção, ele perde a inspiração de compor bons hinos. Se é um bom músico que interpreta bem, ele perde a unção, a da sua interpretação, aquela luz que antes penetrava com muita força no nosso interior, ela perde o seu brilho, a sua força. Se é um bom pregador, um bom orador, e ele acabou de emitir um discurso, ou fez uma boa pregação, e ele recebeu elogio, e ele abarca aquilo para ele, certamente ele caiu nos encantos do seu ego, e as próximas vezes que ele for desenvolver o seu trabalho, ele vai ter dificuldades, porque a luz da inspiração vai ser mitigada sobre ele, e sofre muito. Eu lembro de uma vez que, estando em uma das festas de fim de ano, salvo engano, nos anos 80, na sede da instituição em que nós fomos educados, e então lá o bispo pregando, melhor dizendo, a missionária pregando, e ela nos ensinando um episódio que aconteceu com o bispo, dando aulas a esse respeito, e a pregação era de aula aos obreiros. E ela disse que certa vez ele pregando, eles estavam com um raciocínio muito apurado, muito espiritualizado, e que ele estava com a igreja nas mãos, porque era muito luz que jorrava das palavras dele. E quando foi no meio, foi desligado a luz dele. E ele ficou andando em volta na mensagem, andando em volta, e a igreja toda percebeu o desligar da luz. Deu aquele delay. E depois voltou a luz e ele continuou na mensagem, conseguiu terminar o seu sermão e orou e agradeceu pelo término. Depois ele, intrigado, ele quis saber. E ele perguntou para a avó por que tinha acontecido aquilo. E na hora ela disse: Jesus manda te dizer que aconteceu aquilo para mostrar para você que sem ele tu não és nada. Está vendo, meus amados? Nós precisamos estarmos imbuídos nessa condição de servos, porque todas as honras e glórias devem ser dadas ao nosso Deus, ao Pai que em nós está. Como disse Jesus: as obras que eu faço, não sou eu quem as fazem, mas o Pai que em mim está é quem as faz. Calçai sempre as sandálias da humildade, rechaçai sempre os elogios, os aplausos. Não quereis nada disso por um trabalho que você realiza em nome da obra sagrada, porque isso é veneno, e isso certamente ocasionará a morte da sua fé, a morte das luzes do seu dom, enfim, a morte daquilo que te mantém vivo nesta obra sagrada. E certamente a nossa mente, como diz lá o texto sagrado, a serpente, sendo a mais astuta de todas as alimárias do campo que o Senhor tinha feito, essa serpente
que nada mais é do que a nossa mente, a capacidade criativa de sintetizarmos pensamento, a nossa inteligência, a inteligência que move a nossa criação terrena. Essa é a serpente. Nós temos que ter muito cuidado. O que vem dela, se cair direto na nossa Eva, que é o nosso coração, a nossa emoção, e nós não ouvirmos a voz da razão e comermos diretamente esse fruto, certamente nós morreremos, porque é frutos da nossa árvore do conhecimento do bem e do mal. Meus amados, todo filho de Deus, ele reconhece a sua pequenez diante do sagrado que por ele se realiza. Todo filho de Deus, ele tem prazer em servir. Ele tem prazer em se doar como servo. Porque ele sabe que aquele que nele está, que está realizando as obras, é infinitamente maior do que ele. E é ele que nos conduz à vida eterna. Então, como servos, nós viemos aqui nesse corpo físico, nessa matéria ilusória, nesse corpo físico, foi para servir, não foi para sermos servidos. Aqueles que gostam de serem servidos, é hora de mudar. Assuma o seu trono de servo, entregue as chaves das glórias para aquele que tem condição de receber as glórias, o Pai que em nós está, o nosso Deus, o nosso Cristo. Pensem bem, Jesus foi tentado demais nesse quesito, porque ele tinha recebido aquela imensidão de poder, de realizar obras incríveis, porque ele manuseava com facilidade a obra da natureza crística, e trazia isso para a materialidade. Ele fazia isso tornar-se existente no meio dele quando ele queria, como ele fez com os pães, a multiplicação dos pães. Aquilo não foi um toque de mágica, não foi, meus amados, mas aquilo era a operacionalização da natureza cósmica, porque tudo que existe nesse mundo visível, nosso, apalpável aos olhos da matéria, ele existe antes nas leis divinas. Então ele transformava aqueles pão, ele transformava aos olhos nossos comum, ele transformava, mas na verdade ele pegava da natureza cósmica e servia. Como ele transformou a água em vinho, o único milagre que ele realizou de transubstanciação, ele transformou lá nas bodas de Caná aquela água em vinho. Mas ele não fazia isso por um toque de mágica. Ele não fazia isso por um toque de mágica. Mas o Pai que nele estava é que tinha acesso a essa natureza cósmica, e ele fazia isso se transformar em existência quando ele bem queria. Mas ele foi muito tentado por isso enquanto homem. E uma das maiores tentações que ele teve foi a entrada triunfal do domingo de Ramos, lá em Jerusalém, onde todos gritavam ovacionando o seu nome. E eles esperando que naquele momento ele fosse num palanque bem alto, discursasse como o rei material de Israel, como eles tanto almejavam. Ele acabou de entrar. Já começa pelo o meio de condução que ele escolheu. Em vez de vir naquele cavalo pomposo, ele veio num jumentinho, onde os seus pés arrastavam no chão. Já começou por aí o seu princípio de humildade, o cuidado que ele tinha para não alimentar-se desses frutos envenenados. E depois de tantos aplausos e elogios e de forragens no chão por onde ele passava para recebê-los com todas as glórias exteriores, com todos os alaridos,
Quando eles pensavam que ele ia subir no palanque como grande vitorioso, ele sucumbiu no meio da multidão e foi se isolar lá no pico do monte, orar para vigiar e repreender o inimigo, o opressor, o ego, o orgulho daquilo que estava sendo realizado por ele, porque ele sabia que não era dele, mas do Pai que nele estava, e por isso ele se tornou o grande Cristo, o grande exemplo, o grande mapa. Como ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Porque ele, meus amados, ele vigiou para não comer dos frutos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Vindo aqui mais para próximo de nós, mais recentemente, os nossos atuais santos, dos quais nós falamos aqui, da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, que foram as testemunhas, mártires dos tempos do fim, dessa verdade que liberta do Consolador. Eles sempre dispensaram os elogios. Eles viveram vidas simples. O Santo Irmão Aldo mesmo, ele detestou em toda a sua vida terrena qualquer coisa que o fizesse, o levasse a aparecer acima dos outros. Ele não gostava de fotografias, muito embora tenha diversas fotografias dele publicadas, mas foi contra a sua vontade. Ele não gostava de ser ovacionado. Ele foi assim coagido a dar a mão para conceder o ósculo santo. Amados, ele não vestiu terno e gravata, ele não subiu nos púlpitos, mas ele sempre esteve lá. Um bom tempo na igreja ele era conhecido como o motorista da direção, um simples motorista, porque ele estava cuidando diante daquele poder que ele já havia recebido, e aquele preparo e aquela missão sublime que ele e a avó realizavam. Ele estava sempre cuidando para que esse fruto não o envenenasse, como de fato não aconteceu com eles, porque eles tiveram cuidado de não comer dos frutos da árvore do conhecimento do bem e do mal, e deixaram esse exemplo para todos nós. Se nós comermos desses frutos, certamente o Consolador não virá a nós. Se quisermos que o Consolador venha a nós e realize em nós por eles, nós temos que calçar as mesmas sandálias da humildade que eles calçaram e nos deixaram por exemplo. Esse mapa é novo e é um mapa digital, ele está em cada um de nós. Basta você querer acessá-lo para chegar ao reino dos céus. Amados, para ser filho de Deus é preciso ser muito humilde. É humilde para consigo mesmo, vigilante, em oração, não ocupar os primeiros lugares nos banquetes, onde quer que você esteja, mas você ocupar o seu lugar humilde, porque é esses que o Pai procura, é esses que o Pai procura para realizar a sua verdadeira obra aqui na terra. E o momento é chegado, amados, de nós utilizarmos, fazermos uso constante desse dom sagrado da humildade. E então, meus amados, nós somos árvores, as árvores plantadas junto a ribeiros que dão frutos em abundância, mas cuidado com os frutos, para você se alimentar, para que você não caia nesse engodo ilusório e você perca o sagrado que você recebeu e que você tem tudo para realizar. Você vai compor os seus hinos, você vai ter condição de compor as suas narrações inspiradas, você vai ter condições de compor os seus livros, você vai ter condições de pregar sermões verdadeiramente espirituais,
que vai edificar os corações, mas se calçar as sandálias da humildade e vigiar para que não comas desses frutos, do bem e do mal, porque se comer, certamente morrerás. Palavras do Consolador. Amém.